Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 43 da playlist de aulas do sexto ano. O assunto hoje é a raiz quadrada com frações. Bora aprender! Bom, para começar, vamos retomar aí o significado de raiz quadrada. A raiz quadrada, ela é a operação inversa de você ter uma potência com expoente 2. Então, o inverso de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada, tá bom? E aí, para a gente recordar, vamos falar da raiz quadrada de 64. 64 é um número natural, nós já estudamos, né, a raiz quadrada de 64, que é... Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Agora, por que 8, professor? Bom, porque, pois 8 vezes o 8 dá 64. Ou, se você preferir, 8 ao quadrado é 64, correto? Então, a raiz quadrada ela é a operação inversa de você elevar ao quadrado. Se 8 ao quadrado é 64, então eu posso falar que a raiz quadrada de 64 é 8. Beleza? Deu para recordar aí? Esse aqui é o símbolo da raiz que a gente usa. E o índice 2, da raiz quadrada, ele é optativo. Eu posso vir aqui e colocar o 2 na raiz quadrada ou simplesmente deixar sem o 2 ali. Beleza? Bom, vamos calcular agora a raiz quadrada de uma fração. Como que a gente calcula a raiz quadrada de 4 nonos? A ideia é exatamente a mesma, pessoal. A gente vem aqui e tem que pensar assim, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4 nonos? Bom, o resultado dessa raiz quadrada só pode ser 2 terços. Vou explicar por quê. Por que 2 terços, professor? Pois 2 terços vezes 2 terços não é igual a 4 nonos? Se 2 terços vezes 2 terços dá 4 nonos, então a raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços. Tá? Então, procurar a raiz quadrada de um número ou de uma fração é você pensar que número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual ao nosso radicando. Radicando é o número que está dentro da raiz, tá? Então, que número que multiplicado por ele mesmo dá 64? É o 8, 8 vezes 8, 64. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 4 nonos? É o 2 terços. 2 terços vezes o 2 terços dá 4 nonos. Beleza? Agora, uma outra forma que a gente pode determinar, ao invés de pensar na fração de uma vez, a gente pode pensar na raiz quadrada da seguinte maneira. Ó. Repare que aqui eu coloquei sem o índice, aqui eu coloquei com o índice, para mostrar que é a mesma coisa. Bom, a gente pode separar e calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Acho que fica mais fácil da gente pensar dessa forma. Então, ao invés de pensar na raiz quadrada da fração 4 nonos, eu posso pensar na raiz quadrada do 4, que é o numerador, e pensar na raiz quadrada do 9, que é o denominador. Eu, particularmente, prefiro fazer assim, eu acho que fica mais fácil. Tá? A raiz quadrada do 4 é o 2, e a raiz quadrada do 9 é o 3. Então, de qualquer maneira, a gente encontra aí o resultado 2 terços, percebe? Então, eu posso trabalhar a raiz quadrada da fração inteira, ou eu posso separar a minha fração e calcular separadamente as raízes. A raiz do número de cima, a raiz do número de baixo, que particularmente eu acho mais fácil. Olha só, raiz quadrada, vou tirar o índice aqui agora. Raiz quadrada de 25/36. Então, ao invés de eu pensar na fração toda, eu posso separar. Vou calcular a raiz quadrada do 25 e vou calcular a raiz quadrada do 36, tá? Então, eu vou calcular separadamente a raiz quadrada do numerador e do denominador. Bom, a raiz quadrada de 25 é fácil da gente pensar, Vamos pensar assim, ó. Vamos pegar as multiplicações de números iguais. 1 vezes 1 dá 1, não dá 25. Se eu pegar 2 vezes 2 dá 4, não dá 25, 3 vezes 3 dá 9, então não é 3 também. 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 25 não é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Mas é 5, olha só. Se eu fizer 5 vezes 5, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Agora, a gente tem que pensar na raiz quadrada do 36.
Bom, só pode ser mais que 5, né? Porque 36 é maior que 25. E vai ser o 6, né? Se eu fizer 6 vezes 6, não dá 36? Então a raiz quadrada de 36 é 6. E chegamos aí no resultado, que é a fração 5/6, tá bom? Então, raiz quadrada de 25/36 é igual a 5/6. Molezinha, né, gente? Não tem mais o que falar, gente. É isso. Essa é a parte teórica sobre raiz quadrada. A gente só está falando da raiz quadrada, não estamos falando de outro tipo de raiz, tá certo? E eu vou colocar já de cara aí um exercício para você, que é um exercício para a gente treinar o cálculo de raiz, e depois tem uma situação problema, vão ser 2 exercícios. Vamos lá então? A hora que aparecer o exercício na sua tela, a gente dá um pause aí na tela, um pause no vídeo, tenta fazer, depois dá play para verificar se você acertou. Bom, em cada item aqui do nosso exercício, a gente tem que extrair, né, achar o valor da raiz quadrada que foi apresentada para a gente. Bom, na letra A, raiz quadrada de 25/49, eu vou separar aqui na raiz quadrada de 25 e embaixo a raiz quadrada de 49, certo? Aí ajuda bastante se a gente conhecer, né, e for bom em tabuada. Porque a raiz quadrada de 25 ela vai ser 5, porque 5 vezes 5 dá 25. E a raiz quadrada de 49 ela é 7, porque 7 vezes 7 dá 49, tá bom? Então a raiz quadrada de 25/49 é 5/7, ok? Vou até justificar aqui, ó, pois 5/7 vezes 5/7 é igual a 25/49, tá bom? Então raiz quadrada de 25/49 é igual a 5/7. Bom, e na letra B, raiz quadrada de 100, 121. Vamos separar, né? Vamos fazer separado aqui. Raiz quadrada de 100 e depois a gente pensa na raiz quadrada de 121. Bom, a raiz quadrada de 100 é fácil, tá? Se você lembrar da tabuada, 10 vezes 10 dá 100. Então a raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 121? E agora, hein? Agora pegou, hein, professor? Bom, se você não souber de cabeça, você vem aqui e começa a fazer tentativas. Você sabe, por exemplo, que tem que ser mais que 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, o que a gente vai tentar? Vamos tentar o 11? Se eu fizer 11 vezes o 11, olha só, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Coloco o 0 na unidade, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Somando os resultados, deu 121. Então, a raiz quadrada de 121, quanto que vale? Vale 11, professor, porque 11 vezes o 11 dá 121. É isso aí. Então, a raiz quadrada de 100, 121 é 10 11avos. Posso colocar, né? Eu gosto sempre de colocar a justificativa aqui, ó. Pois 10 11avos vezes 10 11avos é igual, né? Essa multiplicação aqui é igual a 100 121avos, tá bom? Precisa colocar essa justificativa? Não precisa. Mas eu estou fazendo uma videoaula, né? Estou explicando para você. Então, eu gosto sempre de deixar registrado aí a justificativa. Aqui na letra C, o que a gente deve fazer na letra C, ó? Na letra C, a gente tem a raiz quadrada de um número misto. Então, vamos transformar o número misto em fração primeiro. Como a gente faz essa mudança, ó? Pega a parte inteira, que é o 5, multiplica pelo 36, não é isso? Vamos fazer 5 vezes o 36. O resultado que der é mais 16. Eu não sei quanto dá 5 vezes o 36. Faz um rascunho aqui, ó. 36 vezes 5, 3 vezes 5, 5 vezes 6 é 30, põe o 0, sobe 3. 5 vezes 3, 15, mais 3 é 18. Então, ó, 5 vezes o 36 é igual a 180, beleza? Aí mais 16. Se eu somar mais 16 aqui, ó, vai dar 196. Agora sim. Então, eu sei que a minha raiz vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 196 36avos. Beleza? Então, eu transformei o número misto numa fração imprópria. Agora, a gente vai calcular a raiz quadrada. Eu posso separar aqui, né, a raiz quadrada de 196 e embaixo a raiz quadrada de 36. Vocês vão perceber que vários números começam a se repetir. Por exemplo, 36,
A gente acabou de fazer uma aí na lousa anterior que tinha a raiz quadrada de 36, que é 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Ô, professor, mas agora eu não sei a raiz quadrada de 196. E aí, como que eu faço? Faz por tentativa, tá? Se você não sabe o valor da raiz quadrada, você testa. Você sabe que tem que ser mais que 11, por exemplo, porque 11 vezes o 11 dá 121. Se é mais que 11, vamos testar o 12? Se eu fizer 12 vezes 12, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Coloco o 0 aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 dá 1. Somando tudo, deu 144. Então não é 12, né? Porque 12 vezes 12 não deu 196. Vamos tentar outro número? Vocês querem tentar o 13, o 14, o 15? Vamos testar o 14, vai. Ó, 14 vezes o 14. 4 vezes 4 é 16. Põe o 6, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Coloca o 0 na unidade. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes o 1 dá 1. Somando os resultados, a gente tem aí 196. Então, qual é a raiz quadrada de 196? É 14, porque 14 vezes 14 dá 196. 14 aqui. Pessoal, olha só. Essa fração que a gente chegou, ela não está na forma reduzida, né? Ela não está na forma irredutível. Dá para a gente simplificar ela, de fazendo uma divisão aqui por 2. Vamos dividir aqui por 2. E a gente vai chegar agora no resultado da nossa raiz, que vai ser 7 terços. Tá bom? Ô, professor, eu poderia ter feito a simplificação aqui no radicando? Antes de calcular a raiz quadrada, eu poderia ter simplificado para depois encontrar o valor da raiz quadrada? Poderia sim, tá bom? Mas preferi fazer do jeito tradicional. Então tá aí, ó. Passamos o número misto para a fração, calculamos a raiz do numerador, calculamos a raiz do denominador e simplificamos no final. Então, a raiz quadrada de 5 inteiros e 16 36avos é 7 terços. Por quê? Porque 7 terços vezes 7 terços dá 196 36avos, que é a mesma coisa que 5 inteiros, 16 36avos. Vamos lá, para os próximos aí. A gente tem até a letra G para fazer, né? Antes da gente começar aí o item D, eu quero fazer um pedido para você, quem ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva, né? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. Deixa aí um comentário bem legal, deixa o seu joinha. Vamos lá tocar esse projeto para frente. Na letra D, a gente tem que calcular a raiz quadrada de 81/225avos. Aqui, pessoal, ó, a gente vai separar, né? Vamos calcular a raiz quadrada do número que está em cima, depois a raiz quadrada do número que está embaixo, beleza? Bom, a raiz quadrada do 81, eu pego na tabuada. Se você olhar na sua tabuada, você tem lá que 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9, tá? Agora, a raiz quadrada de 225, talvez eu não saiba de cabeça, eu precise fazer algumas contas aqui. Mas a gente já tem o 14. A gente sabe que 14 vezes 14 é 196. A gente acabou de fazer na letra C, né? 14 vezes 14 deu 196. Então tem que ser um número maior que 14. Então eu vou testar o 15. Quanto é 15 vezes 15? 5 vezes 5, 25. Põe o 5, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2 é 7. Coloco o 0 aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes o 1 dá 1. Vamos somar aqui, dá, olha só, 225. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 dá 225. Beleza? Então, a raiz quadrada de 81/225avos é igual a 9 quinzeavos, porque 9 quinzeavos vezes 9 quinzeavos dá 81/225avos. Posso ainda simplificar, né? Aqui por 3, e deixar a minha resposta um pouco mais simples. Vai ficar aqui 3 quintos. Então, a raiz quadrada aqui vale 3 quintos. Tudo bem? Vamos lá para a letra E. E a letra F, a gente tem dois números mistos, tá? Tanto na E como na F. Então, a gente precisa começar passando aí o número misto para a fração, para depois pensar em calcular a raiz, né? Passando o número misto para a fração, ó, pega a parte inteira que é o 3, faz vezes o 16, que está aqui embaixo, e soma com 1. Ó,
3 vezes o 16, 3 vezes o 16 é igual a 48. Mais 1 vai dar 49. E mantém o 16 aqui embaixo. Então, ficou a raiz quadrada de 49 16avos. Agora, a gente vai calcular separadamente, né? Eu nem vou escrever de novo. Vou só calcular, tá? Vou calcular o de cima e vou calcular o de baixo. Tá? Não preciso ficar escrevendo. Agora, a gente já está, assim, né? Num nível de desenvolvimento maior. Vou pular essa etapa de ficar escrevendo, tá? Então, ficou a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz quadrada de 49 16avos é 7 quartos. Vou justificar essa, aqui eu tenho espaço para escrever, tá? Pois 7 quartos vezes 7 quartos é igual a 49 16avos. Tá bom? Repare que as outras eu não estava justificando porque não tinha espaço mais, né? E aqui na F, ó, raiz quadrada de 6 inteiros e 1/4. A gente vai fazer o quê? A gente vai transformar, né, esse número misto em fração. Pega aqui o 6, que a parte inteira faz vezes o 4. 6 vezes o 4 é 24. Mais o 1 que está lá em cima fica 25. E o 4 embaixo do 25. Então, ficou a raiz quadrada de 25 quartos. Bom, eu posso calcular separado, né? A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 4 é 2. Tá pronto. 5 meios é a raiz quadrada de 25 quartos, que é igual a 6 inteiros e 1/4. Beleza? Vamos lá para o item G e o item H. Bom, a raiz quadrada de 169 400avos, ela não é tão difícil de se calcular não, né? Apesar de ter uma aparência meio estranha. Mas olha só, a gente já sabe que 10 vezes 10 dá 100, que 11 vezes 11 dá 121, que 12 vezes 12 dá 144, a gente já fez todas essas continhas. Já vimos também que 14 vezes 14 dá 196. Então, olha só, o 169 ele está entre o 144 e entre o 196, não tá? Ó, vou até colocar na lousa o que eu falei aqui, ó. Nós vimos que 12 vezes 12 dá 144. E 14 vezes 14 deu 196. A gente já fez essas continhas. Para dar 169, que é o número que está entre esses dois aqui, né? Só pode ser o 13. 13 vezes 13 é igual a 169, tá? Então, a raiz quadrada de 169 é 13. E a raiz quadrada de 400, professor? Olha, de 400 é fácil, gente. Quando a gente tiver centenas exatas, assim, ó, números exatos, né? Tipo 400, 900, a gente vai ver 1.600, 2.500. É só a gente pensar assim, ó. Bom, se fosse o 4, ia dar 2. A raiz quadrada de 4 é 2. Agora, a raiz quadrada de 400 é 20. Olha só, 20 vezes o 20, tá? Eu vou deixar o zero fora da conta. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Abaixo o zero aqui, 400. Então, tá aí. Matamos a raiz quadrada de 169 400avos, tá? Dá 13 20avos. Pois, 13 20avos vezes 13 20avos é igual a 169 400avos. Tá certo? 13 vezes 13, 169. Agora vamos para a última aqui, a letra H. A gente tem que calcular a raiz quadrada de um número misto. Vamos transformar o número misto em fração primeiro. Então a gente faz aqui, ó, 6 vezes o 144 e depois soma com 36. Vamos lá, ó, 144 vezes 6. 6 vezes 4 é 24, sobe 2. 6 vezes 4 é 24, mais 2 é 26. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Tá? Deu 864. Agora, mais 36, né? Mais 36. Somando dá 10, sobe 1, 10, sobe 1, 9. 900. Então, esse número misto aqui eu posso trocar pela fração 144avos. E aí vamos calcular agora a raiz quadrada de 144avos. A gente pode calcular separado, né? Vamos calcular aqui a raiz quadrada de 900. Se fosse 9, a raiz quadrada ia ser 3. Como é 900, a raiz quadrada vai ser 30, tá? Ó, falhou a voz aí. 30 vezes 30 dá 900, ó. Vou mostrar aqui para vocês. 30 vezes 30 dá 900.
Então, a raiz quadrada de 930. E a raiz quadrada de 144, a gente já viu na aula de hoje, é 12, tá? A raiz quadrada de 144 é 12. Pessoal, dá para a gente simplificar essa fração aqui, ó. O 30 e o 12 eu posso simplificar dividindo por 2. E aí eu vou encontrar a resposta 15 sextos, que dá para simplificar por 3 agora. E aí eu vou chegar na resposta 5 meios. Então, a raiz quadrada aí de 6 inteiros e 36 144 avos é igual a 5 meios. Tá certo, gente? Então, esse foi o nosso primeiro exercício só para treinar o cálculo de raiz. Agora eu vou colocar uma situação problema na sua tela aí. Pensa bem, né? Dá um pause, pensa, tenta fazer o exercício e depois dá play para a gente finalizar, conferir se está certo e finalizar a aula. Olha só, o problema dizia assim: o atendente de uma financeira que era formado em matemática gostava de informar a seus clientes o valor das parcelas de um financiamento a partir de frações. João fez um empréstimo e descobriu que as parcelas seriam as seguintes frações do total financiado. Então, a primeira parcela do financiamento dele era a fração correspondente ao resultado da raiz quadrada de 9 centésimos. A segunda parcela era a fração correspondente ao resultado da raiz quadrada de 1/16. A terceira parcela era uma fração correspondente ao resultado da raiz quadrada de 1/25. E assim por diante, tá? As 5 parcelas. Letra A. Quais são as frações correspondentes a cada parcela? Então, aqui na letra A, a gente tem que calcular o valor dessas raízes, né? Qual é a fração correspondente à primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Na letra B, pergunta assim: o valor das parcelas é o mesmo, aumenta ou diminui? E na letra C, sabendo que João pagou R$400 na terceira parcela, qual é o valor total pago pelo empréstimo? Qual é o valor das demais parcelas? Então vamos lá que a gente tem bastante trabalho para fazer aqui. A letra A, eu acho que é a mais fácil, né? Calcular aí as raízes quadradas que a gente tem. Bom, a raiz quadrada de 9 centésimos, eu calculo a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 100 é 10. Então dá 3 décimos. Vamos lá para a segunda. Aqui na segunda parcela, a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1, né? E a raiz quadrada de 16 é 4. Então já calculamos aí a fração da segunda parcela. Vamos para a terceira. A raiz quadrada de 1 dá 1 e a raiz quadrada de 25 é 5. Vamos para a próxima. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 400 a gente já viu, né? No exercício anterior, que é 20. E aqui na última parcela, a gente tem que a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 100 é 10. Bom, então a letra A está feita. Encontramos aí a fração do valor, né, que era pago em cada uma das parcelas. Agora, a letra B, gente, ele quer saber se as parcelas são iguais, se está aumentando o valor das parcelas ou se está diminuindo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai comparar essas frações. Olha que legal, a gente vai voltar, né, em conteúdo que a gente já viu. Nós temos que comparar essas frações aqui. Para a gente poder comparar as frações, é interessante que a gente trabalhe com todas elas com o mesmo denominador, tá? O denominador da fração tem que ser igual para a gente poder comparar essas frações e saber qual delas é a maior ou a menor. Repare que o 10, o 4, o 5, o 20, o 10, todos esses números são múltiplos de 20. Se a gente fosse calcular aqui, ó, o MMC do 10, do 4, do 5, do 20 e do 10 de novo, esse MMC ia ser igual a 20, tá bom? Então, o MMC dos denominadores é 20. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar frações equivalentes com o número 20 embaixo para poder comparar. Vamos lá, então. Vamos trocar, então, todos os denominadores aqui pelo 20, tá certo? De todas as frações. Essa aqui não vai precisar trocar, né? Vai ser só copiar ela. Agora, para a gente trocar o denominador por 20, a gente tem que fazer uso de uma multiplicação, correto? Então, vamos fazer uso de frações equivalentes. Ó. 10 vezes 2 dá 20, faz a mesma coisa com 3, vai ficar 6.
Aqui a gente tem, ó, 4 vezes 5, que dá 20, faz a mesma coisa com o número 1. 1 vezes 5 é igual a 5. Aqui a gente tem, ó, 5 vezes o 4, que é igual a 20, faz a mesma coisa com 1. 1 vezes o 4 também dá 20, dá 4, desculpa. Aqui a gente tem, ó, o 20 vai permanecer 20 mesmo, então 3 também permanece 3. E aqui para o 10 vira 20, eu faço 10 vezes 2, dá 20, faz 1 vezes o 2, que dá 2. Agora sim a gente pode falar com toda certeza. As parcelas são iguais, elas estão aumentando ou estão diminuindo? Estão diminuindo, certo? Então as parcelas, elas diminuem. E ainda falta o item C. Vamos lá para o item C. Sabendo que a terceira parcela equivale a R$400, a terceira parcela equivale a R$400, qual era o valor total da dívida e qual era o valor das demais parcelas? Vamos fazer a letra C agora. O legal aqui do item C é que a gente vai relembrar um outro tema aí, né? Fração de um número, fração de uma quantidade, ou quase isso nesse caso, ó. A gente sabe que a terceira parcela, 4/20, né? 4/20 da dívida que o nosso colega aí, não fala o nome dele, né? Mas que ele fez um financiamento, 4/20 de uma certa quantidade aqui vale R$400. Então repare que nós não sabemos o valor total que foi financiado, mas a gente sabe que 4/20 desse valor total é R$400. Com isso a gente pode encontrar o valor total aqui. Como que a gente fazia nessas situações? A gente pegava o resultado da conta, que é 400, né? Dividia pelo de cima e multiplicava pelo de baixo. Estão lembrados desse processo que a gente fazia? Vamos lá então, ó. 400 dividido por 4 dá 100. Vamos fazer de cabeça, né? 400 dividido por 4 dá 100. Aí vai ficar 100 vezes 200. Bom, 100 vezes 20, desculpa. 100 vezes 20 vai dar R$2.000. Então esse era o total, esse foi o total financiado, R$2.000. Deixa eu só colocar as continhas que a gente fez, ó. 400 dividido por 4 deu 100. Aí a gente pegou o 100 e fez vezes 20, que é o número que está aí embaixo. 6 vezes 20 deu 2.000. Então tá aí, ó. A terceira parcela, que era no valor de R$400, fez com que a gente pudesse descobrir o total financiado. Agora a gente tem que saber também o valor das demais parcelas. Então vamos pensar aqui, ó. A primeira parcela, ela corresponde a 6/20 desse total. 6/20 de 2.000. Bom, como que eu calculo 6/20 de 2.000? Eu pego esse 2.000 aqui, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Repare que é um processo diferente do outro, né? Aqui a gente já sabe o total, a gente está calculando fração de um número, né? 6/20 de 2.000. Então vamos calcular, ó. Eu vou pegar aqui o 2.000, vou dividir por 20. Quanto dá 2.000 dividido por 20? Bom, 2.000. Vou colocar aqui, ó, 2.000 dividido por 20 vai dar 10. Vai dar 100, desculpa. Dá 100 aqui. Aí eu vou pegar esse 100, que é o resultado da divisão, 2.000 dividido por 20 deu 100, eu vou fazer vezes 6, tá? Então 100 vezes 6 vai dar 600, tá? Então R$600 é o valor da primeira parcela. Bom, repare que aqui foi em ordem decrescente, né? Ó, então a gente já sabe que a primeira parcela foi de R$600, vou até marcar aqui, R$600. A terceira parcela, R$400. Qual é o valor da quinta parcela, gente? Se a gente está diminuindo aqui 1 no numerador, vai ser 500, né? O cálculo é o mesmo. A gente vai pegar o 2.000, dividir pelo 20, vai dar 100. Só que aí vamos fazer vezes 5, vai dar 500. Aqui a gente pega o 2.000, divide por 20, dá 100, faz vezes 4, 400. Aqui pega o 2.000, divide pelo 20, dá 100, faz vezes 3, 300. E aqui pega o 2.000, divide por 20, dá 100, faz vezes 2, 200, tá? Então, as parcelas, elas foram diminuindo, como a gente já tinha respondido, né? Esse é o valor total do financiamento, R$2.000, e aqui o valor de cada uma das parcelas, tá? 600, 500, 400, 300 e 200. Pessoal, essa foi então a nossa aula aí sobre raiz quadrada.
com frações. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.